Aleluia. Amém. Queremos um coração igual ao dele. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta noite. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus e no último dia nós estivemos olhando para este capítulo 6 e nós estivemos vendo acerca dos rudimentos da doutrina de Cristo. Dos rudimentos da doutrina de Cristo. E tivemos a oportunidade de ver algumas coisas. Vimos as doutrinas elementares de Cristo. Depois vimos que todos se convertem, precisam de aprender rapidamente estas doutrinas. E vimos também que precisam de estar preparados, ou precisamos de estar preparados, para ajudar os que se convertem a aprender e a pôr em prática na sua vida estas doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. Depois estivemos vendo o passo seguinte, deixando os rudimentos da doutrina, ou esta parte mais elementar, e vimos que isto não significa que a pessoa deva abandonar ou esquecer as doutrinas elementares. Isto significa que a pessoa, para além daquilo que é elementar, deve evoluir um bocadinho mais e então juntar as duas coisas. Vimos que é o início do caminhar nesta caminhada até à perfeição. Nós estávamos ouvindo há bocado a irmã Stella, quando estava dirigindo o louvor, ela tocou já nisto. Nós não somos perfeitos, mas caminhamos para lá. Não é que consigamos sozinhos, mas acreditamos que Deus nos vai dar forças. E quando chegarmos à sua presença, Ele vai aperfeiçoar o que falta. Amém? Perder os rudimentos da doutrina é perder o alicerce, e o que vai acontecer é que, se nós perdermos o alicerce, toda a obra irá ruir. Você pode tirar uma janela lá de casa, tire lá os alicerces, a casa vem abaixo. Ninguém quer isso, pois não? Espiritualmente é assim também. Nós não podemos tirar os alicerces. Amados, depois vimos acerca da trilogia de pares de doutrinas elementares. Vimos na parte dos básicos o arrependimento e a fé. Estivemos estudando estas coisas. Dos cultuais, o batismo e a imposição de mãos. E das escatológicas, das doutrinas escatológicas, a ressurreição e o juízo. E, meus amados, com a graça de Deus, hoje queria falar convosco um bocadinho no texto que vem imediatamente a seguir, a partir do versículo 4 deste capítulo 6. E o escritor da carta aos Hebreus agora vai começar a falar acerca da apostasia. A gente já vai ver o que é isto e vamos ver também como nós precisamos estar atentos. Leia comigo, por favor. Hebreus capítulo 6, versículo 4, para ser mais fácil, eu deixei o texto ali. É possível, pois, que aqueles que uma vez foram eliminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porque quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Até aqui
a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, eu trouxe numa tradução diferente aquilo que alguns comentaristas têm chamado como os 5 pilares do impossível. E eu gostava que nós tentássemos entender bem estes 3 versículos 4, 5 e 6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Estou lendo o mesmo texto numa outra tradução. Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Até aqui a palavra do Senhor. Amados irmãos, impossível ou impossibilidade, mais 5 características. É impossível que os que foram iluminados, voltei à tradução inicial, é impossível que os que provaram o dom celestial, é impossível que os que se fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível que os que provaram a boa palavra e as virtudes, é impossível que os que recaíram. Estes versos 4 e 5 não falam de pessoas que nunca se converteram. Falam de pessoas que tiveram uma conversão genuína. E, amados irmãos, muitas vezes nós falamos acerca da apostasia ou de heresia e vamos buscar pessoas que nunca foram realmente crentes e que tentaram, da sua maneira, construir uma forma de ser crentes. Não é destes que o livro de Hebreus está a falar aqui. Está a falar daqueles que foram realmente crentes, mas que a determinada altura da sua caminhada, eles começaram a mudar aquilo em que acreditam. E estas características que eu irei olhar para elas mostram-nos características de um crente genuíno. Olhe, veja comigo. Foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes, provaram das boas virtudes, provaram o dom celestial. Provar no sentido experimental. Amados irmãos, ninguém é crente de teoria. Se você ouvir alguém dizer, eu teoricamente sou crente, você pode dizer logo na cara dessa pessoa, olha, desculpe, mas você não é nada. Porque não há alguém que possa dizer, eu sou formalmente crente ou eu sou crente de teoria. Eu, para ser crente, eu tenho que ser um seguidor de Jesus. E isso não é apenas teórico. Isso tem uma parte prática. Amém? Amém? Eu disse seguidor de Jesus. Você acha que alguém consegue seguir outro parado? Então isto tem uma parte prática. Tem uma envolvência prática. Este provar, e provar aqui o dom celestial, vem bem lá do livro dos Salmos. E vem do livro dos Salmos, onde o salmista nos diz, provai e vede que o Senhor é, provai e vede. Há muita gente que diz, eu não gosto disto, já comestes? Não. Sei que todos temos filhos e isso já alguma vez. É pena que os adultos também, mas também são filhos de alguém, não é? Já comestes? Não. Gostas? Não. Como é que sabes que não gostas? Porque não gosta. Então prova. Olha, afinal isto até se come. Eu não gosto nada, não sei. Não, primeiro vai experimentar. Deus, Ele quer que nós o coloquemos à prova.
provai e vede que o Senhor é bom. Amém. O apóstolo Pedro, ele diz, se é que já provaste, veja lá, isto é lá na 1 de Pedro 2,3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Benigno é alguém que pratica o bem, que faz o bem a outro. Se é que já experimentastes que o Senhor é benigno. Quem é crente, vive com Jesus, tem provado, experimentado quem Jesus é. Amém? Segunda coisa que aparece aqui é que fizeram-se participantes do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 19, nós encontramos lá um texto que nós conhecemos muito bem, que o apóstolo Paulo pergunta à igreja de Corinto: não sabeis que o vosso templo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o que é que diz? Não sabeis que o vosso corpo é o templo, a casa, a habitação do Espírito Santo? Nós somos participantes, apresentando-nos como casa, como templo do Espírito Santo. No Evangelho de segundo São João, no capítulo 20 e no versículo 22, nós encontramos, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E, meus amados irmãos, provera a Deus que cada um de nós seja participante do Espírito Santo. E este fazer-se participante é alguém que está envolvido com. E a nossa vida diária deve estar envolvida com Deus em cada dia, através da pessoa do Espírito Santo. Provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro ou do século vindouro, agora depende aqui um bocadinho da tradução. Mais uma vez, não estamos diante de uma atitude meramente intelectual, mas se formos analisar este texto devagarinho, com atenção, com detalhe, nós estamos a ver que novamente o escritor vem-nos falar de alguma coisa experimental. Nós precisamos de experimentar. No Salmo 19 diz: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justos e justos juntamente. Nós olhamos para isto e nós vemos que estas pessoas, eles provaram, eles experimentaram os juízos do Senhor que são verdadeiros e justos. E esta expressão aqui, os juízos, é uma referência à sua palavra. Se nós andarmos um bocadinho mais para a frente, neste mesmo Salmo 19, nós vamos ver que diz que são mais desejáveis do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e que o licor dos favos. Está a ver o ouro? Sim? Vocês têm lá em casa, assim, umas caixas grandes com essas coisas? O seu valor é tão elevado que nós temos uma coisinha assim pequenina e aquilo custa um dinheirão, não é? Já viu se nós tivéssemos ouro como temos tijolos? Você já imaginou quanto é que poderia custar um tijolo de ouro? Alguém consegue fazer uma ideia? Nem eu. Mas o valor, ele é enorme. E agora, o que o salmista nos diz é que o ouro, este ouro fino,
não é tão desejável quanto a palavra de Deus, os seus juízos. E, meus amados irmãos, aqueles que vivem, que têm esta experimentação, esta vivência com Deus, eles experimentam a sua palavra na sua vida e veem que isso é mais precioso, mais útil, mais valioso do que o ouro fino. Amém. E depois temos as tais virtudes do século vindouro ou do século futuro. As virtudes do século futuro. Nós temos aqui coisas que não são exatamente o natural, coisas que extravasam aquilo que é o normal, o natural. Coisas que extravasam o que é do nosso cotidiano. Coisas que extravasam aquilo que eu consigo explicar com muita facilidade. Coisas que nós olhamos e dizemos: uau! É disto que nós estamos falando. Isaías capítulo 35, eu vou pedir que os irmãos possam abrir comigo, por favor. Isaías capítulo 35, eu quero ler com vocês o verso 5 e o verso 6. Isaías capítulo 35, e eu gostava de ler o verso 5 e o verso 6. Então, os olhos dos cegos serão, o que é que diz na vossa Bíblia? Abertos. Isto é normal? É natural? E os ouvidos dos surdos se abrirão. Isto é o normal? Não. Versículo 6. Então os coxos saltarão como cervos. Os coxos não saltam. Tentam movimentar-se. Às vezes, saltar. Isto não é normal. E a língua dos mudos, daqueles que não conseguem emitir um som, cantará. Porque águas, veja o que é que o texto de Isaías diz. Águas arrebentarão no deserto. Onde é que não há água? No deserto. Tudo o que não é normal. E, meus amados irmãos, quando nós experimentamos Jesus, quando nós vivemos com Deus em cada dia, estas coisas devem de existir, porque Deus quer que nós experimentemos o seu poder, e o seu poder superior ao nosso faz com que aquilo que é impossível para nós seja normal para Ele. O sobrenatural está ligado com a atualidade, com aquilo que nós podemos experimentar mediante a nossa fé. Com os milagres que têm sido prometidos por Deus e lembrados por Jesus. Em meu nome vocês vão fazer isto. Mas, meus amados irmãos, estas virtudes do século futuro também têm uma conexão, uma ligação com bênçãos eternas. Ou seja, com bênçãos depois de nós partirmos desta vida. Está ligado com o futuro, com as promessas. A nossa esperança é que firma através da fé. E concretizar-se-á quando Jesus voltar para nos vir buscar. Se nós perdermos a nossa esperança de que Jesus nos vai voltar para nos vir buscar, nós perdemos grande parte daquilo que nós temos. E, meus amados irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que nós temos. Jesus vai voltar e concretizar tudo o que Ele prometeu para nós. Amém. Aleluia. Aleluia.
Deixem-me voltar ao gráfico que onde eu estava anteriormente. Provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro. E, meus amados irmãos, isto tudo aconteceu porque um dia eles foram iluminados. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa mente é aberta. Os nossos olhos são abertos. E nós podemos ver o que não víamos. Venha comigo, por favor, até ao caminho de Imaús e pense naqueles caminhantes que seguiam. De repente, sabe o que aconteceu? Eles chegam a um determinado lugar, estavam conversando com Jesus e nem percebiam com quem estavam a conversar. Convidaram-no para entrar em casa e Jesus entrou com eles e eles nem percebiam com quem estavam a conversar. Que coisa tão extraordinária, não é? Sabe que há pessoas que Deus está trabalhando com eles e parece que eles não estão percebendo nada. Mas houve uma altura, a determinado momento da refeição, em que a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Eles foram iluminados. Quantas vezes, na misericórdia de Deus, parece que o homem não está vendo nada, mas na misericórdia de Deus, os olhos são abertos para que possam entender aquilo que Deus é e quão importante foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém! Então, meus amados, iluminados, podemos provar o dom celestial. Iluminados, podemos nos fazer participantes. Iluminados, podemos experimentar, podemos provar a boa palavra de Deus e as virtudes que estão associadas. Mas depois tem aquela palavra muito feia lá no texto. Recaíram. Estamos a chegar à altura das gripes. Já ouço alguns irmãos assim. Não fica assustado. Isso é tudo normal. Estamos em outubro. Estamos? Felizmente estamos no Algarve. Porque se estivéssemos no Norte, se calhar muito já tínhamos apanhado umas quantas molhas. E então era muito mais frequente este tipo de coisas. E quando a pessoa apanha uma gripe, a pessoa quer sair daquilo o mais rápido possível. E às vezes queremos sair tão rápido que depois temos uma coisa pior que a gripe, que é a recaída. Normalmente custa mais a curar. E, meus amados irmãos, é quando alguém até estava bem e deixou de estar. Quando alguém já estava encaminhado e não se refere a pecar de um modo geral. Não é o mesmo texto, não é a mesma ideia que nós temos lá na primeira carta de João, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não. Tem a ver com a ideia de apostatar. Amados irmãos, a palavra de Deus fala-nos entre Pedro e Judas. Os dois falharam. Falharam ou não? E os dois foram avisados que iam falhar. Sabe qual foi a diferença entre eles? Judas disse, como é que eu vou resolver isso? Ora, eu vendi Jesus por 30 moedas, eu vou devolver as moedas, já não vendi. Não foi o que ele pensou? Eu vou resolver isto. Sabe como é que Pedro resolveu? Eu vou chorar. E eu vou aos pés do Senhor buscar o seu perdão. Qual foi o desfecho de cada um deles? Judas acabou pendurado numa árvore.
Pedro acabou a ser chamado e de dizer a meus irmãos e a Pedro. Sabe o que é que Jesus queria dizer com isto? Vocês não viram nada, vocês não perceberam nada, vocês não tiveram com Pedro, mas eu ouvi ele a chorar. Eu ouvi as suas palavras no meio do choro. Eu vi o seu coração arrependido. Vão lá chamar o Pedro. Amados irmãos, Judas percebeu que tinha errado, mas ele não quis resolver o seu problema. Quis acalmar a sua consciência. Deixem-me buscar um versículo que nós temos no livro de Provérbios, capítulo 24, e no versículo 16. Eu vou pedir que me ajudem e que possamos encontrar juntos. Provérbios 24, 16. Os irmãos gostam do livro de Provérbios? Sim? Tem o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Convém ler os dois juntos. Se ler só um, vai ficar deprimido. Se ler só o outro, vai ficar otimista, tão otimista. Então é melhor lermos os dois. Lemos os dois em conjunto, vamos nos sentir melhor. Provérbios capítulo 24, verso 16. Encontramos? Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Então diz a palavra do Senhor: porque 7 vezes cairá o justo, o que é que dizem na vossa Bíblia? E se levantará. O justo também cai, mas não fica deitado no chão. Levanta-se. Mas depois tem mais uma coisa. Mas o ímpio, ou melhor, mas os ímpios, está no plural, tropeçarão no mal. Parece que estão sempre lá. E aquilo fica sempre lá. Porque eles nunca resolvem. Fica sempre lá. Eles só querem esconder. Querem. Isto tem que parecer que está bem. O importante é que fique bem. Amados irmãos, envolve o repudiar do sacrifício de Jesus. Envolve o esquecer, desvalorizar a salvação por Ele concedida e buscar salvação num outro lugar, numa outra forma. Há muitas pessoas que não querem o perdão de Deus. Há muitas pessoas que não estão à procura de chegar até junto de Deus com os seus pecados e dizer: Senhor, falhei, perdoa-me. Sabe o que é que eles querem? Vocês aceitem-me. E deixem-me ver se eu arranjo uma maneira que isto não me traga aqui muito transtorno na minha consciência. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é uma declaração, é uma advertência. A apostasia é uma coisa real na igreja. O Novo Testamento, sobretudo algumas das epístolas, ocupam bastante espaço, bastante tempo falando deste assunto. E não era normal que fossem ocupar tanto tempo se não fosse uma coisa comum. Passaram 2000 anos e sabe o que é que eu tenho para vos dizer hoje? É uma coisa comum. E pior, muitas delas já nem são novas. Apenas pegam nas heresias com 2000 anos, levam-nos ali à loja de roupa, vestem-lhes uma roupinha nova e dizem: está aqui. Tudo igual. Amados irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo 2, e no versículo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 2, e no versículo 1, sabe o que é que Pedro diz? E também houve entre o povo, o que é que está na vossa Bíblia? Falsos profetas. Sabe porque é que alguns foram presos? Porque não foram falsos profetas.
Ó Jeremias, o que é que tu tens para dizer da parte de Deus? Epá, prendam lá o Jeremias está sempre a dizer isso. Eu não quero ouvir esse. Tragam lá um outro mais simpático. Pois não acontecia nada daquilo que o simpático disse. Houveram falsos profetas. Mas tem mais. Como entre vós haverá também falsos doutores, mestres, ensinadores, o que quiserem dizer, que introduzirão, e veja a expressão que a palavra de Deus usa, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O que é que Pedro está dizendo aqui? Atenção que essas pessoas não vão chegar aí a dizer uma barbaridade dessas assim de repente. Eles vão lhe vestir uma roupa bonita. Uma das coisas que me deixa assim um pouco impressionado são aqueles atentados em que a pessoa que faz o atentado é suicida. Ele faz rebentar-se a si próprio com bombas. Sabe uma coisa? O indivíduo que apresentasse a andarem na rua com as bombas todas à volta dele, ele não conseguia matar muita gente. Toda a gente ia ver as bombas. Mas ele depois veste uma roupa igual à minha ou igual à sua. E quando nós olhamos para essa pessoa, ele é igual a mim. Ele é igual a qualquer um de vocês. E de repente, quando já ninguém está à espera, ele carrega lá num botão qualquer e aquilo... O que é que aconteceu? Devagarinho, pela calada. As heresias entram sempre pela calada. Devagarinho. Com uma roupa bonita. E veja o que é que Pedro diz aqui. Entrarão, houve entre o povo falsos profetas. Entre vocês vão estar falsos doutores, ensinadores. Não é uma pessoa que não tem capacidade de comunicar aquilo que ele quer ensinar. Não é uma pessoa que não consegue que os outros o escutem. É uma pessoa que tem capacidade de ensinar, mas deliberadamente vai ensinar o que está errado. Falsos doutores. São esses que são perigosos. E vejam o que é que diz mais. Introduzirão encobertamente heresias de perdição. Estas heresias, normalmente, elas são um processo. E quando chegam ao fim do processo, as pessoas vão estar a negar o Senhor que os resgatou. Quando chegam ao fim do processo, o processo da salvação conseguido por Jesus Cristo já está colocado em causa. Tudo foi tão devagarinho. No livro de Judas, Judas só tem um capítulo, portanto será no primeiro. No versículo 4, livro de Judas, no versículo 4, diz a palavra do Senhor lá em Judas, porque se introduziram alguns, veja o que é que Judas diz aqui, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Coisa tão complicada, não é? Negam a Deus. Negam a Deus. O sacrifício de Jesus é tido como alguma coisa que não teve a importância que ele realmente teve.
o sacrifício de Jesus perde o valor. O sacrifício de Jesus deixa de ser único, necessário e suficiente para a salvação do homem. E alguma coisa é adicionada. Jesus deixa de ser Deus e por vezes deixa de ser homem. E quando Jesus deixar de ser 100% Deus e 100% homem, Ele deixa de ser o nosso mediador e nós estamos perdidos. Amém? Temos a nossa ponta aqui em obras. Sei que a gente já deve ter reparado nisso. A gente a respirar fundo. Eu normalmente levo 20 minutos, 25 minutos a chegar à armação de pera. No outro dia demorei 1h40. Portanto, eu dei conta. Mas esqueçam as obras e pensem na ponte. Aquela ponte só nos é útil por causa de uma coisa. É que uma das suas pontas, ela está em Lagoa, e a outra das suas pontas, ela está em Portimão. E isso faz com que eu entre naquela ponta em Portimão e só saia em Lagoa. É assim? Se não tivesse a ponte, tinha que ir a nado. Não era boa ideia. Mas porque a ponte toca nos dois lados, ela leva-me de um lado para o outro. Porque Jesus é homem. Porque Jesus é Deus. Ele é o nosso mediador. O único mediador entre Deus e os homens. Tanto o homem se tem levantado com ideias, ideologias e doutrinas, ou que põe em causa que Jesus é verdadeiramente Deus, ou que põe em causa que Jesus é verdadeiramente homem. Sabe porquê? Porque põe em causa ele poder ser o nosso mediador. E o diabo sabe que no dia em que nós não tivermos um mediador, estamos condenados ao inferno. Dou graças a Deus porque Jesus continua a ser o nosso mediador. Amém! Aleluia! Deixem-me avançar um pouquinho mais. E eu queria falar convosco acerca da última comparação. E a última comparação encontramos lá no versículo 7 e diz: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Quando você tira mato, tojos da terra, aquilo serve para quê? Para queimar. Quando você tira batatas, aquilo serve para quê? Bem, também só comemos a raiz, não é? Mas serve para comer. Nós ficamos todos contentes. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A terra cuidada produz erva proveitosa para quem cuida. A terra abandonada só serve para ser queimada. Nós precisamos de olhar por nós como uma terra e de nos cuidarmos com aquilo com o qual nós lidamos. Uma das coisas que eu aprendi nos Açores aprendi muita coisa da agricultura, por estranho que vos pareça. Alguns irmãos dessa área explicaram-me muita coisa. E uma coisa que eles me disseram é que havia coisas que eles só precisavam de semear um bocadinho. O resto, o vento encarrega-se de semear o resto. Mas havia coisas que eles tinham muita preocupação e diziam: nós não podemos deixar aparecer um único pé daquilo, porque isto é invasor e se ficar cá um pé, de repente está tudo cheio da mesma coisa. Isso é um pé. Acha que uma plantinha desse... Pastor, você venha cá daqui por 3 meses, já não é uma. Já está metade do campo igual. Ainda por cima, normalmente essas não serviam para muito.
Sabe uma coisa? Se nós não cuidarmos da nossa vida, até pode aparecer lá umas coisas boas, mas vai aparecer o que não presta, a crescer como uma planta invasora. Nós precisamos de cuidar da nossa vida para que possa crescer aquilo que é bom. E o Senhor rico e poderosamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Nós hoje vamos ficar por aqui, querendo Deus, no próximo domingo. É o primeiro domingo do mês e nós iremos ter o nosso culto de ceia do Senhor. E porque este é o mês que nós vamos comemorar... Quantos anos é que são? 100 anos. Eu gostava de falar convosco sobre a igreja. A igreja é um projeto de Deus. 100 anos não foi um projeto do homem, foi um projeto de Deus. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. Vamos estar juntos para celebrarmos a ceia do Senhor, porque será certamente um tempo muito abençoado este culto de ceia do Senhor, a partir das 5h30, com os trabalhos administrativos, às 6 horas, o nosso culto de ceia em si. Vamos estar todos juntos no próximo domingo aqui para celebrarmos juntos também a ceia do Senhor. Meus amados...